Olá, turma. Bom dia. Aqui é a professora Michele Carvalho. Estou de volta com vocês nesta videoaula com gênero textual relato, ok? Esse gênero textual que nós vamos estudar está na unidade 2 do seu livro 2, tá? Prepara seu material, então, para a gente poder falar sobre o relato, ok? Vamos lá, então? Deixa eu sair daqui para não atrapalhar ninguém. Bom, gente, lá na página 113, se você quiser acompanhar aí a partir do seu livro, né? Fique à vontade, deve, inclusive, tá? Só que eu não vou fazer a leitura toda do livro, não. Eu quero que você me acompanhe aqui e preste atenção aqui, tá bom? Então, olha só. O relato também é um tipo, faz parte, né? Um gênero textual pertencente aí ao tipo narrativo, tá? Por quê? Porque ele possui aí os mesmos elementos de uma narração. Personagens você vai encontrar no relato, né? O enredo também você vai ter ali presente. O narrador, tempo e espaço, tá? Se a gente parar para pensar, né? Quem é que nunca fez um relato, escreveu alguma coisa relacionada a alguma vivência, né? Porque o relato ele está relacionado a alguma experiência, alguma vivência, alguma viagem realizada por você, pelo narrador, né? Esse narrador ele é personagem porque ele conta a história que aconteceu com ele, tá? Algum acontecimento marcante aí na sua vida, né? Na vida do narrador. E aí, à medida que ele vai contando, ele vai relatando, ok? Por quê? A gente consegue, inclusive, perceber as suas emoções, né? Os seus sentimentos que ele acabou vivenciando ali naquele momento. Então, ninguém melhor para relatar, né? Senão a própria pessoa que viveu a situação, tá? Então, assim, o relato ele é interessante pensar. Todos nós podemos fazer um relato, né? Se você viajou, se você participou de algum momento especial aí na sua vida, pensa nisso. Tenta escrever um dia marcante, sabe? Uma visita, enfim. Tudo isso pode virar um relato, entendeu? Então, vamos lá. Diferenças, então, desse gênero, né? Diferenças de um relato. Olha só, no relato, a história narrada ela é sempre real. Por isso que eu estou aqui falando sobre vivência, né? Por quê? À medida que você vive, que você experimenta situações, você então tem algo real para contar, tá? E o narrador é o próprio personagem protagonista de uma situação que foi muito importante vivida por ele, tá certo? É possível perceber num relato as emoções, os sentimentos expressos pelo narrador, personagem, como eu havia falado, tá? Características de um relato. Ele pode ser escrito ou oral, né? Ele vai apresentar aí verbos que estarão no presente ou no pretérito, tá? Vai depender, né, do momento em que aconteceu. E aí ele vai reforçar a partir do verbo utilizado, né? Se estiver no tempo pretérito, geralmente por já ter acontecido, né? A maioria deles usa no tempo pretérito, tá? O que mais a gente pode ver como característica? Há um emissor e um receptor, né? Aquele que narra, que conta o acontecimento, e o interlocutor é aquele que é o ouvinte ou é o leitor, ok? Apresenta no texto experiências pessoais vividas no passado ou até no presente. A primeira pessoa do discurso é a que prevalece, né? Porque ele conta, ele é narrador personagem, lembra? Então, eu, né? Primeira pessoa do discurso, tá? Aconteceu com essa primeira pessoa. Então, inclusive, os verbos aí também estarão relacionados à primeira pessoa, tá? Prioriza no relato, sempre prioriza as ações. Sempre priorizando, né, as ações, tá?
Sempre aí priorizando as ações. Caráter subjetivo. Lógico, né, gente? Vamos pensar. Se foi a própria pessoa que viveu a situação, se ela está relatando o que aconteceu, ela experimentou as emoções, né, as sensações, então, lógico que é subjetivo. Só ela, só essa pessoa, só esse narrador personagem é quem pode nos dizer se foi bom, se foi agradável, se gostou, se não gostou, se foi uma sensação ruim, se ele nunca mais faria de novo, voltaria naquele lugar, ou enfim, entendeu? Percebeu? Isso é subjetivo, porque vai da experiência de cada um, vai da vivência de cada um, tá? Vai do sentimento aí de cada um, tá certo? Ok? Deu para entender? Então tá, então vamos lá. A diferença entre relato oral e relato escrito. Pega isso aí, olha só. O primeiro, esse relato oral, ele é marcado por oralidades, né? Interrupções na fala, gírias, entonação. Afinal, o relato oral, a conversa entre emissor e interlocutor pode ser interrompida a qualquer momento. Imagina, gente, lógico. A gente está conversando, eu chego toda animada contando, né? Caramba, final de semana eu viajei, conheci lugar tal, tal. E aí você, ei, professor, e aí? Como é que foi? Então, reparou? Existe uma conversação, né? Os interlocutores acabam participando, perguntando, então tem as interrupções, tá? Já no relato escrito, existe uma articulação mais organizada. É um registro, né, gente? Então, para demonstrar a sequência de fatos, né? Esse texto ele possibilita um planejamento por parte do autor, ou seja, se eu quero deixar registrado, eu posso até planejar a ordem, como eu vou escrever. Primeiro aconteceu, eu vou lembrando dos fatos, né? Nos mínimos detalhes, de repente contando, de repente no relato oral a gente, né, tá tão empolgado e quer falar e que acaba esquecendo alguma situação, algum fato, né? Mas não, aí no relato escrito, você consegue parar, planejar, pensar, entendeu? Tá bom? Então tem essa diferença aí. Sempre, né, falando em oralidade, gente, a fala tem muitas marcas, né? E elas vão realmente aparecer aí num diálogo, numa conversação, interrompendo, seja qual tipo, né, de história, de situação, de gênero for. Tá? Tudo aquilo que é falado, né, é dinâmico, entendeu? Tudo que é conversado ali entre duas, três ou mais pessoas acaba acontecendo ali um dinamismo, a gente para rir, não é verdade? Né? Ou a gente para se espantar, nossa, caramba, né? E assim a gente vai, alguém pergunta alguma coisa, o outro interrompe, tá? Assim é no relato oral, ok? Então vamos lá, falei dos dois tipos, né, de relatos. Você pode estar organizando essas sequências e essas características no seu caderno, tá? Você pode estar colocando aí no seu caderno, porque é importante na hora de você estudar para a prova você ter essas consultas, né? Fica até mais fácil aí para você no momento do seu estudo, tá bom? Aqui, pessoal, como transformar a transcrição de um relato oral em escrito? Então, pensa aí, imagina aí comigo. Como transformar a transcrição? Você tem um relato oral, você sabe contar ele todinho, né? Agora, pega esse oral aí e escreve. Pega essa vivência sua e põe no papel, entendeu? Registra. Vamos lá, para isso, a gente tem que seguir algum roteiro. Olha só, primeiro, eliminar reticências. Gente, doideira, né? Por que eu botei 5 aqui? 5, 2, 3, 4. Enfim, é 1, tá? Vamos lá. Eliminar reticências que indicam pausas na fala, né? Então, você tá falando, tá usando ali um relato oral, né? Que tem as interrupções. Na escrita, com certeza, não vai precisar nenhuma interrupção. Então, não vai ter reticências, né, pessoal? Você também vai eliminar as gírias, ok? Tá? Você vai transformar marcas de oralidade, como o né, o aí, daí, em sinônimos da norma culta.
Quais seriam então esses sinônimos? Essas palavrinhas que poderiam substituir esses vícios, essas marcas aí de oralidade. Além disso, em consequência disso, tá? E etc. Ok? Isso aí é treino, é prática, né, gente? Quanto mais a gente vai escrevendo, mais a gente vai organizando aí, tá? Na 4, usar pontos finais e vírgulas para evitar períodos muito longos e, assim, uma leitura cansativa. Então, usar ponto final e vírgula. Por quê? Porque aí você evita, né, parágrafos muito longos, ok? E aí evita também da leitura ficar cansativa, tá, gente? Ok. Qualquer coisa para o vídeo, se você achar que deve, né? Ah, quero copiar essa parte aí, é importante. Para o vídeo, copia, tá legal? Vamos lá. Gêneros textuais que contêm relatos. Ó, autobiografias. Por quê? Vamos pensar. Na autobiografia, a pessoa está escrevendo a sua história, não é isso? Então, sim, ela pode se utilizar aqui do relato dentro da sua autobiografia, com certeza, tá? O que mais? Vamos ver se tem mais algum outro gênero textual, né? Ah, olha aí, um diário de viagem. Isso aí, né? A pessoa viajou. Imagina aí, você fez a viagem dos sonhos. E aí, junto, você leva o seu diário, porque você quer o quê? Relatar, registrar tudo que está acontecendo na viagem para não esquecer nada, né? Então, sim, um diário de viagem faz parte aí também desse... Contém, na verdade, né? Também relatos, ok? Que mais? Diário pessoal, sim, por que não? Diário pessoal. Você tá ali escrevendo, né? Lembra da subjetividade? Então, você também coloca no diário pessoal, né? As suas sensações, as suas emoções. Se o seu dia foi bom, você escreve ali. Se o seu dia foi mal, né? As pessoas que têm a prática aí de realizar um diário pessoal, é muito bom. Acaba sendo até terapêutico, né, gente? Então você vai escrevendo ali as suas experiências. Como foi meu dia hoje na escola, ou então, sei lá, no trabalho, né? Com quem eu encontrei, enfim, tá? E aí vai escrevendo ali os relatos do dia. Temos também, ó, notas informativas. Se são notas informativas, você também pode apresentar o relato sobre alguma situação, né? Tá? Notas informativas também. Os blogs, né? Não podemos esquecer. Estão super em alta esses meios agora, né? De escrever através da internet. Então, por que não? Nos blogs, nossa, tem cada blog maneiríssimo, né? Com muitos relatos de viagem. Se você quiser viajar e conhecer o local antes de ir ou saber, né? Do que tem lá de atrativo, enfim. Procura os blogs, pessoal, que você vai encontrar muita coisa legal, né? Então você tem aí os blogs, né, que apresenta também esses gêneros aí de relatos, né? Tem casais que fazem blogs para falar da vida de casados, né? Tem muitos, tem pessoas ensinando, fazendo no blog, né, relatando como arruma as suas malas para irem viajar, o que levar. Muito legal, tá? Então vale a pena dar uma pesquisada e conhecer, né? O que mais? Vamos ver se tem mais. Os relatórios, sim. Faça um relatório para mim, né, do trabalho realizado hoje. Então ali ele vai acabar relatando. E são palavras, ó, palavras cognatas, né? Pertencem aí à mesma família, tá? Então tem a mesma ideia, né, de relatar, tá? Notícias, lógico, né? Não podemos esquecer notícias, que é um gênero textual do âmbito jornalístico, né? Desse meio tão rico de informação. As notícias, apesar da gente trazer informações rápidas, urgentes, emergenciais, as notícias, elas trazem justamente os relatos, os acontecimentos, não é isso? Tá? As notícias. Muito bem. Vamos ver se tem mais? Ali eu parei aqui, né? Então, são esses aí alguns, né, dos gêneros textuais que contêm relatos, tá?
No livro, pessoal, na página 113, tem um relato muito interessante do Marcos Pontes. Quem foi Marcos Pontes? Foi o primeiro astronauta brasileiro. Olha que legal, né? Então ele relatou, ele deixou registrado como isso aconteceu, por que ele escolheu essa profissão, como ele foi parar nesse trabalho, né? Então olha só, o relato ele é um gênero textual específico com características próprias que narra experiências vividas no presente ou no passado, tá? E aí, gente, no seu livro, vou fazer uma leitura rapidinha aqui. Acompanha aí comigo, tá? No seu livro, a história desse astronauta muito legal, na página 113, tá? Diz assim, ó. Em 1969, eu tinha 6 anos e estava em Bauru, São Paulo, né? Com 6 anos, você não se lembra de muita coisa, mas eu tenho algumas memórias. Olha aí a primeira pessoa, eu, né? Mas eu tenho algumas memórias. Memórias são o quê, gente? As lembranças que ele está se referindo. E o relato do meu irmão, que estava junto comigo e é 13 anos mais velho do que eu. Assistimos a chegada do homem à Lua pela televisão. Ele sempre foi muito ligado a essas coisas de aeronáutica, de espaço. Mandava cartas para a NASA e a NASA mandava fotos. Tinha alguns modelos de aviões. Quando falei para ele que não era possível o homem chegar à Lua, meu irmão me explicou o que era uma espaçonave, como aquilo funcionava, e acabou me convencendo. Eu disse, se ele chegou à Lua, um dia vou ser astronauta também. Essa coisa do espaço sempre ficou na minha cabeça como uma possibilidade. Me lembro de deitar no telhado de casa, que era baixinha, e ficar olhando para o céu à noite, para as estrelas. A ideia de virar astronauta cresceu com o tempo. Eu sempre quis ser piloto. Me imaginava lá em cima, sem dúvida. Imaginava que iria voar, pegar um avião, me via de macacão voando. Olha como é importante, gente. Ele já se via naquilo que ele queria fazer, né? Isso é muito importante para você que está aí desejando, pensando numa futura profissão, né? Começar a se ver nessa profissão, tá? Se essa profissão ela trabalha uniformizado, né? Ela tem um padrão estabelecido, então começa a se ver, né? Exercendo a ação, uniformizado, né? Realizando aquilo que você um dia aí, que pode ser que você esteja aí desejando, né? E pensando, tá? E aí ele continua aqui. Imaginava que eu iria voar, pegar um avião, me via de macacão voando. Ali foi a minha primeira declaração de que queria ir para a Lua. Aquela cena do Neil Armstrong na Lua com o Buzz, aquilo ficou comigo ao longo da vida, principalmente durante o curso de astronauta, que é muito difícil. Eu me lembrava daquela cena para me motivar. Foi muito bom poder tê-lo conhecido pessoalmente. Imagina daqui a 50 anos, as pessoas vão pensar no Neil Armstrong em filmes e livros, não vão saber como era ter vivido naquela época dele. Então olha que legal, gente, você poder deixar um relato, né, tão importante, tão interessante aí, de uma vida, de uma experiência que ele viveu, né? Só li esse trechinho aí, tá? Então você busque conhecer alguns relatos, eles acabam nos levando, né, a algumas reflexões e fazendo a gente pensar, né? Aí olha aqui, Alex Gade, 52, Pikeville, Tennessee. Ele diz assim, ó, não tomei cuidado e perdi uma vista, mas isso me ajudou a ver tudo mais claro. Gente, olha que paradoxo, né? Ele perdeu uma vista, mas o que aconteceu com ele ajudou ele a ver tudo mais claro, ou seja, trouxe entendimento para a vida dele de algumas situações, né? Então, repara, gente, isso aqui é uma experiência. É algo que ninguém poderia falar por ele, somente ele que viveu a história, a situação, entendeu? Então, vamos ler esse trechinho. Às vezes eu tô parando porque passa tanto carro aqui fazendo barulho. Vamos lá. Estava carregando a caminhonete para ir ao mercado de usados.
quando o gancho de uma das cordas elásticas de bungee jump se torceu e atingiu o meu olho esquerdo. Olha ele falando. A dor foi como se uma espada em brasa atravessasse minha cabeça. Caí de 4, quando vi algo que parecia gelatina e sangue pingar no chão, soube que era grave. Levaram-me para um centro oftalmológico especial. Os médicos operaram várias vezes, mas não conseguiram salvar o meu olho. Quando me deram a notícia, quis morrer. Eu era divorciado e imaginei que mulher nenhuma ia querer se relacionar comigo. Tudo o que restava do meu olho era o branco, e meu rosto estava inchado e machucado. Viu esse relato aqui? De dor, de tristeza, né? Uma situação aí muito chata que aconteceu com ele. E de repente acontece aí. Mas são relatos, né, gente? São relatos, tá? E com certeza cada vivência e cada experiência traz uma situação nova, né, para a vida da pessoa e faz ela refletir. Foi o que ele disse aqui, ó. Me ajudou a ver tudo mais claro, tá? Então, tem coisas que você tem que viver, não adianta, né? Outro relato pessoal aqui, olha só. Meu nome é Eduardo, eu moro em Santa Cecília, eu tenho um cachorro, eu moro com a minha avó e com os meus pais, eu moro na rua Valdemar Luiz Caetano e o número da casa 37. Eu amo muito meu pai e minha mãe. Quando eu crescer, quero ter um filho. Quando crescer, quero ser caminhoneiro e ganhar bastante dinheiro. Então aqui parece até o relato de uma criança, né? Mas é isso. Ele deixou a sua impressão aí das coisas que ele deseja, do que ele tem, da sua experiência, a sua pessoalidade está aqui, tá? E aí eu destaquei, né, essa parte que o Marcos Pontes ele fala com muita propriedade e muito bacana, né, da parte dele deixar no seu relato essa mensagem. Olha só, gente. É possível ter tudo na vida, desde que estude, trabalhe, persista e sempre faça mais do que as pessoas esperam de você, tá? Então achei interessante, destaquei e colocou aí. Afirmou o astronauta Marcos Pontes numa participação em 2017 na 14ª Jornada Espacial em São Paulo. E aí foi pesquisando, né? Eu fui pesquisando, fui lendo algumas coisas sobre ele. Muito bacana, muito interessante o que ele deixou, porque hoje ele dá palestras, né? Ele dá palestras, tá? Lá na página 114, você ainda encontra um relato, né, disponível aí, ó, no endereço da NASA, nasa.gov. Então é interessante se você também quiser ter esse acesso, né? Gente, vale a pena. A gente está vivendo um tempo que a gente tem que buscar o conhecimento, né? A gente tem que buscar ler, tá? Então, olha só, na página 114 diz assim, se você quiser acompanhar aí, Neil Armstrong, o primeiro homem a andar na Lua, nasceu em Wapakoneta, Ohio, deve ser, né? Em 5 de agosto de 1930. Ele começou sua carreira na NASA, depois de servir como um aviador naval. Armstrong ingressou no Comitê Consultivo Nacional de Aeronáutica em 55. Sua primeira atribuição foi com a NACA Lewis Research Center, agora NASA Glynn, em Cleveland. Nos 17 anos seguintes, foi engenheiro, piloto de testes, astronauta e administrador da NACA e sua agência sucessora, a National Aeronautics and Space. Como comandante da nave espacial para a Apollo 11, a primeira missão tripulada de pouso lunar, Armstrong ganhou a distinção de ser o primeiro homem a aterrar uma nave na Lua e primeiro a pisar em uma superfície. Foi professor de engenharia aeroespacial na Universidade de Cincinnati, tá? Durante os anos de 1982 e 1992. Armstrong foi presidente da computação
tecnologias para a aviação, e que contando, né, relatando aí sobre a vida dele, os feitos dele, né? Armstrong faleceu em 25 de agosto de 2012, após complicações resultantes de procedimentos cardiovasculares. Ele tinha 82 anos, viu? Nesse relato aí, no relato do astronauta Marcos Pontes, ele é o próprio protagonista da sua narração, aquele primeiro que a gente leu. Ele relata o acontecimento em ordem cronológica, ele menciona as pessoas envolvidas, principalmente seu irmão, né, e Neil Armstrong, e expressa o que sentia e pensava naquela época, e inclusive o que ele pensava atualmente, tá? A respeito do assunto, e ele apresenta também todo o contexto, né? Desde quando ele começou a se interessar, a querer ser também um astronauta, tá? Então é interessante você pensar que ele teve um exemplo a seguir. É importante a gente pensar em exemplos, né? Bons exemplos a seguir, tá bom? Com relação às características, é importante destacar que o relato pessoal ele pode ser escrito ou oral. Aí lembra que eu mostrei aí as características do escrito ou do oral, tá? A diferença entre eles está basicamente na linguagem, né? No oral a gente usa uma linguagem informal, né? Já no registro a gente precisa usar a linguagem formal, tá? O relato escrito ele tem mais formalidade e acuidade com a língua, com as normas de ortografia, pontuação, não é isso? Concordância verbal, nominal, tá? E aí no oral, como eu já falei, ele é mais descontraído, né? Linguagem informal, ok? Muitas vezes um relato oral é transcrito e publicado em diversas mídias, revistas, livros, jornais, sites, tá? Entre outros aí. E passa a ser um documento histórico até importante, dependendo aí da pessoa, do que está sendo relatado, ok? E é isso, gente. Prioriza as ações, falei sobre as características, né? Todas as informações relacionadas ao relato a gente acabou vendo aqui agora, tá? Então, o que você vai fazer? Exercícios, ok? Exercícios. Mas antes, você lá na página 116 tem um exercício bem legal que eu vou deixar para você fazer aí agora. Tendo como estímulo as leituras do relato de Amir Klink e do pensamento de Fernando Pessoa, imagine ou lembre de uma viagem que você vivenciou. E aí? Uma viagem que você vivenciou. E desenvolva um texto no gênero relato sobre a sua viagem, tá? Faz isso que eu tenho certeza que você vai gostar de relembrar. Aquele dia que você foi lá, viajou, passeou com a família, sabe? Pensa aí direitinho. Com certeza você vai ter um dia, uma visita que você fez. Enfim, tá? Um passeio, uma ida ao cinema, gente. Um final de semana. Nossa, chegamos cedinho no shopping e saímos só à noite. Quanta coisa a gente fez naquele dia. Percebe? Tudo pode virar relato, tá bom? Só você botar a criatividade aí em ação. Gente, eu vou ficando por aqui, tá? A gente se vê numa próxima videoaula, tá bom? Tchau, tchau. Fiquem com Deus e se cuidem.